A Folha de São Paulo, um dos órgãos de imprensa mais importantes do Brasil, está completando hoje 100 anos de existência. Uma redação que vive um século vê tudo isso. O mundo que parecia acabar, a morte de um sonho brasileiro, a vitória de outro, americano. Dias de festa no futebol e também de derrota. Um tanto de guerra, um pouco de paz. A Folha nasceu com outro nome. Começou Folha da Noite em fevereiro de 1921. Depois vieram a Folha da Manhã e a Folha da Tarde, para em 1960 serem uma só, a Folha de São Paulo. Com textos enxutos e dinheiro curto, chamou a atenção de Otávio Frias de Oliveira, o seu Frias, como depois seria chamado, e do sócio Carlos Caldeira Filho, que assumiram a Folha em 1962. Nos anos seguintes, colocaram as finanças em dia e começaram a modernizar o jornal. Era a véspera da ditadura. Como setores da classe média, do empresariado e dos principais veículos de comunicação, inclusive o Globo, a Folha também apoiou o golpe, mas depois se tornou crítica do regime. Em 30 de março de 2014, o editorial admitiu que o apoio tinha sido um erro, a mesma atitude adotada pelo Globo no ano anterior. A extensa cobertura em 1975 do assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE, o órgão de repressão política do Exército em São Paulo, foi um dos marcos de uma escalada pela democracia. No fim de 1983, a sociedade pressionava pela volta das eleições para presidente e a Folha encampou a campanha das diretas já. O movimento Use Amarelo pintou as capas das edições do jornal. Nessa época, o filho de seu Frias, Otávio Frias Filho, como diretor de redação, começava a colocar em prática um projeto ambicioso, com medidas que inovaram e profissionalizaram o jornalismo na empresa. Era o Projeto Folha, como ficou conhecido. Em 2016, Otávio Frias Filho reafirmou o que pensava do jornalismo num debate em Londres. Fui educado numa escola de jornalismo, segundo a qual cabe ao jornalismo ser crítica em relação a todas as fontes de poder, cabe ao jornalista se desengajar, se distanciar e adotar uma visão de fiscalização e de crítica erga omnes. Crítica erga omnes é aquela que vale para todos. Essa visão sobre o jornalismo ele já tinha expressado 20 anos antes. A gente costuma dizer que a gente está empenhado em praticar um jornalismo que seja crítico, apartidário e pluralista. Em 2002, ao receber o título de professor honoris causa nas faculdades integradas Alcântara Machado, seu Frias atribuiu aos profissionais do jornal o mérito pela qualidade editorial. Prefiro ver nesta homenagem um reconhecimento ao trabalho de todo o grupo de pessoas que me ajudaram na aventura profissional de fazer da Folha um grande jornal. Um jornal do qual pudéssemos nos orgulhar pelos serviços prestados ao país e à comunidade. Otávio Frias de Oliveira morreu aos 94 anos, em 2007. Otávio Frias Filho, em 2018, precocemente, aos 61 anos. A identidade da Folha sobreviveu à passagem de comando. Hoje o publisher é Luiz Frias e a passagem do tempo também. É de 1995 a primeira edição da Folha Web, embrião da Folha Online. Tinha poucos meses que a internet era comercializada. E no Brasil, pouca gente conhecia esse novo meio de comunicação. O avanço da rede mundial não parou as máquinas. Hoje, é por fibra ótica que as páginas chegam da redação ao parque gráfico no começo da noite. A celebração do centenário se enquadra aos limites das medidas necessárias de distanciamento social. A edição que comemora os 100 anos foge do ritual do jornalismo. Na redação, como em outros países afora, o telefone não toca, não tem conversa, reunião de pauta, entrevista, correria para o fechamento, não tem jornalista. Mas não faltam notícias. Para Sérgio Dávila, diretor de redação, a pandemia de Covid-19 mostrou que o público está cada vez mais ávido por jornalismo profissional.
Essa pandemia prova que o jornalismo, ele é feito pelas pessoas independentemente do lugar, independentemente da reunião. A gente tinha muita dúvida quando começou a pandemia se seria possível fazer um jornal impresso, um jornal digital, os vídeos que a gente faz, os podcasts que a gente faz, com essa pulverização que houve nos 300 jornalistas da redação. E passados meses do começo da pandemia, a resposta é sim. É possível fazer jornalismo onde você estiver, desde que você tenha as pessoas certas e desde que você siga os preceitos do jornalismo profissional. Para Luiz Frias, o avanço da internet, com todas as suas consequências, não diminui, mas aumenta a importância do jornalismo profissional. Ele segue indispensável, seja no papel ou no digital. As redes sociais e a fake news só reforçaram nas pessoas a necessidade de uma informação verdadeira, não engajada, que ouve os diferentes lados e que só o jornalismo profissional é capaz de oferecer. Não é à toa que batemos recordes de audiência durante a crise. O modelo de negócio muda, com maior importância na assinatura e menor importância na publicidade. As pessoas procuram informação verdadeira, precisa e verificada. Com a internet e no mundo onde falta tempo, a curadoria do que é importante virou fundamental na formação profissional e intelectual das pessoas. Marcas com história, como a Folha e esta Globo, prevalecerão, independentemente do mandatário de turno.